Nossa história começa no antigo reino da Pérsia, onde o povo judeu vivia exilado sob o governo do rei Xerxes. Entre eles, havia uma jovem bela e graciosa chamada Esther, que ascenderia a uma posição de grande influência e com coragem salvaria seu povo da destruição. Na cidadela de Suzã, o rei Xerxes realizou um grande banquete que durou 180 dias, exibindo a riqueza e esplendor de seu reino. Ao final desse período, promoveu uma festa de 7 dias para todo o povo. No 7º dia, já tomado pelo vinho, o rei ordenou que a rainha Vasti se apresentasse diante dele para exibir sua beleza, mas ela recusou. Enfurecido e aconselhado por seus conselheiros, o rei depôs Vasti e a destituiu do título de rainha. Para encontrar uma nova rainha, um decreto foi emitido e as mais belas jovens do império foram levadas ao harém real. Entre elas estava Esther, também chamada Hadassa, uma órfã criada por seu primo Mordecai. Ele aconselhou Esther a não revelar sua origem judaica. Após um ano de preparações, chegou o momento de Esther ser apresentada ao rei. Sua beleza e graça conquistaram Xerxes, que a coroou como rainha em lugar de Vasti. Enquanto isso, Mordecai, que costumava estar nos portões do palácio, descobriu um plano de assassinato contra o rei, arquitetado por 2 oficiais. Ele revelou a conspiração a Esther, que alertou o rei, salvando sua vida. O fato foi registrado nos anais reais. Pouco depois, Amã, um agagita, foi promovido ao mais alto posto entre os nobres. Todos os oficiais do rei se ajoelhavam diante dele, exceto Mordecai, que se recusava a prestar-lhe homenagem. Tomado pelo ódio, Amã não apenas desejou a morte de Mordecai, mas também de todo o povo judeu. Ele persuadiu o rei a emitir um decreto ordenando a aniquilação dos judeus no 13º dia do 12º mês. Ao saber do decreto, Mordecai rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinzas, lamentando-se publicamente. Esther soube da situação e, após ser instada por Mordecai, decidiu interceder pelo seu povo, apesar do risco de morte por se apresentar ao rei sem ser chamada. Antes disso, pediu que todos os judeus jejuassem por 3 dias. No 3º dia, Esther vestiu-se com suas vestes reais e se apresentou diante do rei. Ao vê-la, Xerxes estendeu-lhe o cetro de ouro, poupando sua vida. Ele lhe perguntou qual era seu desejo, prometendo conceder até metade do reino. Esther então convidou o rei e Amã para um banquete, onde renovou o convite para outro banquete no dia seguinte, prometendo revelar seu pedido. Naquela noite, o rei, incapaz de dormir, ordenou que os anais do reino fossem lidos para ele. Descobriu então que Mordecai havia salvo sua vida, mas nunca fora recompensado. Na manhã seguinte, ao perguntar a Amã como se deveria honrar um homem que agradisse ao rei, este, pensando que se tratava dele, sugeriu uma grande honra pública. Para sua surpresa, o rei ordenou que ele mesmo conduzisse Mordecai pelas ruas, exaltando-o. No 2º banquete, Esther finalmente revelou seu pedido, a salvação de seu povo. Explicou que um inimigo os havia condenado à morte, e quando o rei perguntou quem era esse homem, ela apontou para Amã. O rei, enfurecido, saiu para o jardim, e Amã, desesperado, jogou-se aos pés de Esther para implorar por sua vida. Ao retornar e ver Amã próximo demais da rainha, Xerxes ordenou que ele fosse enforcado na própria forca que havia preparado para Mordecai. Mordecai foi elevado à posição de grande autoridade no reino. E um novo decreto foi emitido, permitindo que os judeus se defendessem no dia marcado para sua destruição. Quando o dia chegou, os judeus prevaleceram sobre seus inimigos, trazendo grande alívio e alegria ao povo. Para celebrar a vitória, instituíram a festa de Purim, que passou a ser comemorada anualmente com banquetes, presentes e alegria. A história de Esther nos ensina sobre coragem, fé e o poder da providência divina. Ela nos mostra que, mesmo diante de grandes desafios, devemos agir com sabedoria e ousadia para defender o que é justo. Afinal, quem sabe se não fomos colocados em certas posições justamente para cumprir um propósito maior?